mais uma vez a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez, irmãos, fazermos este comentarmos sobre a escola bíblica, a qual tem como tema eleição e predestinação. Essa é a nossa terceira lição, repetindo que estamos durante esse período de quarentena. E durante esse período nós estamos aqui sempre trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações e, consequentemente, nos sábados nós estamos falando sobre a escola bíblica, que seria a dominical, mas tornou-se apenas escola bíblica, pois estamos fazendo no sábado. Essa é a terceira lição, que seria amanhã, dia 19 de abril de 2020. Como eu disse, o tema eleição e predestinação. Porém, mais uma vez, eu queria mostrar o assunto desse trimestre, a capa da nossa lição, que traz o assunto do trimestre, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse assunto trimestral está dividido em 12 assuntos e hoje é a lição de número 3, que trata da eleição e predestinação. Vimos na primeira lição, só recapitulando rapidinho, sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinados, que trouxe como Paulo, o eleito por Deus, Saulo, ou então Paulo, que foi eleito por Deus, mostrando para cada um de nós que Deus escolhe quem Ele quer, no tempo que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Vimos a semana passada a segunda lição, que tratava da sublimidade das bênçãos espiritual em Cristo Jesus. Ou seja, vimos ali quão grande, quão maravilhosa, quão especial, quão grandiosa são as bênçãos de Deus para a nossa vida. E hoje o tema mais polêmico do mundo cristão: eleição e predestinação. E poderíamos acrescentar a esse o livre-arbítrio, os três temas mais polêmicos, muito mais polêmicos do que quando você fala do julgamento final, que é o grande trono branco, do arrebatamento da igreja, da condenação, da salvação, muito mais polêmico. Por quê? Porque, irmãos, nós deixamos, antes de eu adentrar literalmente no texto, nós deixamos de ser cristocêntricos, ou seja, cristãos, e entramos num mundo em que os estudos, o conhecimento acadêmico tem nos ajudado em parte, mas também tem nos atrapalhado. Hoje nós vemos muitas discussões em que nós cristãos estamos divididos em duas áreas: calvinistas e arminianos. Hoje é jovens, adultos, professores, pastores defendendo a causa de Armínio, defendendo a causa de Calvino. E a causa de Cristo tem ficado de lado, tem deixado para trás. Então esses dois assuntos são os mais polêmicos dos dias atuais. Porque, como eu disse, eles geram questionamento, debate, discussões. Porque, ao invés de defendermos Cristo, estamos defendendo Armínio e Calvino. Mas, quando eu vi o tema, desde que a lição chegou em minhas mãos, eu vi os 12 temas e esse eu vi que é muito polêmico. Gera discussão, assim como toda teologia é discutível, mas como cristão e assembleiano, eu tentei mesclar, eu tentei passar na peneira e trazer de uma forma, pedindo sempre ao Espírito Santo, que busque de forma clara, direta, objetiva, da forma mais simples possível, para que possamos compreender um pouco, irmãos, não tudo. É impossível entrarmos nesse tema e compreendermos tudo. Mas tentarmos gerar o mínimo de polêmica possível, acreditando que somos eleitos por Deus, ou fomos eleitos por Deus, desde antes mesmo da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz, no capítulo 13 de Apocalipse, que Cristo morreu, ou Cristo, na presciência de Deus, ele foi morto, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, se Cristo morreu antes da fundação do mundo, é porque eu também fui eleito antes da fundação do mundo. A leitura em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12, e diz assim: E como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. A minha oração esta noite, irmãos, é que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine, nos conceda da sua graça para que possamos compreender, como eu sempre peço ao Espírito Santo, de forma clara, direta e objetiva, o propósito de Deus para a nossa vida. E agradecer a Deus pela vida do doutor e pastor Claudio Honor, por, num momento como este, trazer um estudo da carta dos Efésios, como eu disse nas outras semanas, escrita por um homem que tem como autor um homem que estava na prisão, e foi agora comentada, trazida para cada um de nós, no momento que também estamos em prisões domiciliares, né? Mesmo sem ter cometido nenhum crime, mas estamos aprisionados dentro das nossas casas em obediência às leis, pois a própria palavra de Deus nos orienta a sermos obedientes aos nossos líderes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O textuário, irmãos, tem o versículo de número 4 e 5, são os versículos número 4 e 5 da própria lição que acabamos de ler. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém, amém, amém. Irmãos, eu queria também não acrescentar, mas trazer para a nossa breve meditação os versículos de número 8, 20, o capítulo 28 de Romanos, versículos 28 a 30, que são os versículos muito usados como base para falarmos de eleição e predestinação. O capítulo de número 8 de Romanos, eu já deixei separado aqui, estou com duas Bíblias aqui, uma é da CPAD, a nossa Bíblia de uso comum, e também estou com a Bíblia de John MacArthur, que tem umas explicações muito boas. Romanos 8, capítulo de número 28, 29 e 30 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas. O mundo parece estar um caos, parece que não tem saída, parece que não tem mais jeito, mas precisamos compreender e entender e aceitar à luz da Bíblia que todas as coisas, se você, eu, nós somos a igreja eleita de Cristo, tudo o que está acontecendo contribui para o bem daqueles que servem ao Senhor, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O versículo de número 29 diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, já no capítulo 1, o Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali a primeira reunião no céu revelado na Bíblia Sagrada. Todas as coisas são feitas pelo efeito da palavra, mas quando é para fazer o homem, Deus faz e Deus vai fazer, marca uma reunião, anjos, arcanjos, serafins, querubins, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E naquela reunião, Deus disse: nós vamos fazer o homem, e esse homem será a imagem e semelhança de nós. Após terminar, concluir de fazer o homem, Deus diz: muito bom. Mas apesar deste homem, Deus ter declarado que era muito bom, na presciência, olha só, presciência divina, Deus já tinha visto a queda do homem, Deus já viu a queda, Deus já viu o fracasso. É por isso que antes do homem ser feito, ser criado, melhor dizendo, a sua queda já tinha sido vista por Deus. Então ali já existe um decreto, uma determinação de Deus para a salvação do homem. E é isso que precisamos crer, sem entrarmos debates, sem entrarmos na onda de calvinistas ou arminianos. Não, irmãos, nós cremos na simplicidade da palavra de Deus. O Evangelho é muito simples, o Evangelho, repito, claro, direto, objetivo, com maior simplicidade, para que possamos vir a entender o que Deus quer da nossa vida. E nesse texto fica muito claro, irmãos, que ele diz: porque ele dantes nos conheceu e também nos predestinou. E é isso que estamos estudando esta noite. E o versículo de número 30 diz: e aos que predestinou, ou seja, a mim e a você, a estes também chamou, elegeu. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É nisso que eu creio. E essa é a nossa luta diária. Precisamos crer que o Senhor nos chamou, nos elegeu, nos justificou. E o seu nome é glorificado na nossa vida a cada dia, a cada momento. Glória a Deus. E eu estava vendo aqui, irmãos, lendo a Bíblia Sagrada e tentando buscar exemplos na Bíblia, antes de entrar nos tópicos e subtópicos aqui da lição, exemplo na Bíblia de homens e mulheres na Bíblia, que a gente compreende, no meu caso eu compreendo como pessoas predestinadas por Deus para um determinado fim. Nós vimos que eleição, a semana passada eu citei durante 2 ou 3 vezes, repeti durante 2 ou 3 vezes, que eleição é o ato divino de escolher alguém ou algo para o representar. Crendo nisso, isso é para quem crê, crendo nisso, eu sei que eu, você, nós, como igreja de Cristo, como hoje igreja de Cristo, fomos escolhidos por Deus para sermos os seus representantes aqui na terra. É por isso que eu disse, você precisa ser santo, porque eu sou santo, irrepreensível, porque eu sou irrepreensível, e justo, porque eu sou justo. Ele nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis e justos em amor, ou em caridade. Sabendo disso e crendo nisso, precisamos viver no nosso dia a dia uma vida de santidade. A cada dia, a cada momento. E eu brincava semana passada citando um texto bíblico, mas dizendo o seguinte, que precisamos ser santos na escola, na rua, em casa, no trabalho, onde quer que eu esteja. Precisamos viver uma vida de santidade. Para que as pessoas vejam em nós o próprio Cristo. Tem um louvor que é muito cantado pelas irmãs na igreja, que diz: eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Se você, nós fomos escolhidos, fomos predestinados por Deus para uma vida de santidade, o mundo precisa olhar para mim e para você e ver Deus. A Bíblia relata a história de um homem, um profeta chamado Eliseu, que subindo para o seu momento de oração no monte, para o seu momento de reflexão, passando várias vezes à frente em uma casa, na rua que ele passava,
Diz que a mulher está com o esposo à porta e vê aquele trajeto durante vários dias. E em um determinado momento ela olha para a esposa e diz: vejo que este homem que passa por nós, que até algumas vezes pede água na nossa casa, é um santo homem de Deus. Como eleitos, como predestinados por Deus para uma vida de santidade, que nós possamos passar na nossa rua, nos lugares até que não nos conhece ainda, e alguém possa olhar e dizer: ali vai um homem, uma mulher de Deus, um jovem, uma criança diferente, a qual Deus está na vida, a qual serve um Deus que vive e reina para todo sempre. E eu comecei a buscar na Bíblia exemplo de homens que, a meu ver, são homens predestinados, irmãos, a algo, podemos dizer, quase sobrenatural. Porque se olharmos pela ótica humana, os nomes que eu vou citar e tem tantos outros, nós vamos ver que nós não elegeríamos essas pessoas talvez para nada. Pela ótica humana, pela cultura até da época, esses homens não chegariam onde eles chegaram ou alcançariam o que eles alcançaram. Então eu acredito que esses homens e estas mulheres foram predestinados por Deus para este fim. E uma vez predestinados, foram eleitos por Deus para exercer ou alcançar determinadas bênçãos. O primeiro homem que eu pego, o primeiro nome da Bíblia que eu peguei foi Abraão e Sara, aquele casal. Por que Abraão e Sara? Porque, irmãos, Abraão era filho de um empresário da área de ídolos. Historiadores como Mateus Henry e Flávio José diz que estes homens, eles fabricavam ídolos. Era um idólatra nato e um fabricante, um vendedor de ídolos, um empresário. Abraão trabalhava com o seu pai, então, consequentemente, Abraão seria o substituto do seu pai. A Bíblia não explica como, além do mais, ele se casa com uma mulher e essa mulher é estéril, que para a época era considerado uma maldição. Abraão não deixaria herdeiro, ou seja, a vida dele ia ser uma vida de idolatria, no meio dos idólatras, vendendo ídolo. E agora o que acontece? Casa com uma mulher estéril, não vai deixar descendentes, então nada melhor do que viver uma vida promíscua. É rico, a Bíblia relata como um homem rico, mas em um determinado momento, no capítulo 12 do Gênesis, diz o seguinte: que Deus o chama para um determinado fim. E esse chamado de Deus a gente entende através do comentarista da lição, do pastor Cláudio, doutor Cláudio, que Deus, a eleição divina não é momentânea. É porque ele já determinou muito tempo atrás o que ia acontecer. E o Senhor chama Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Imagine se fosse eu que fosse, imagine Deus dizer: Guimarim, vá na casa de Abraão e diz para ele que saia do meio da terra dele, da parentela dele, porque ele vai se tornar o pai de uma grande nação, vai se tornar o pai do meu povo, do povo que eu escolhi, que eu elegi, que eu predestinei para a salvação. Talvez eu fizesse como Ananias quando foi orar para o Saulo: Deus, como é que pode? O pai dele é ídolo. Ele cuida dos ídolos do pai. A esposa dele é estéril, Deus. Então, não tem condições, não tem possibilidade. Olha que coisa linda que Deus faz. Porque assim como Deus, na primeira lição, foi apresentado Saulo como escolhido por Deus, Deus escolhe quem ele quer. Por quê? Porque já predestinou. Deus já viu, ou Deus vê, pela sua presciência, que o quadro da vida de Abraão e de Sara, antes ainda era Abrão e Sarai, seria mudado. E Abraão torna-se o pai de uma grande nação, e a Bíblia registra ele também como pai na fé, porque ele creu no que ninguém mais acreditaria. Em um momento, irmãos, que não tinha os profetas profetizando. Não tinha o evangelho de Cristo dizendo: Deus muda o quadro, Deus muda a situação, eu não sei como, mas ele creu. E ele crendo, Deus confirmou o plano dele na sua vida.
o que eu achava impossível, o que você acha impossível, Deus pode fazer. Não há nada impossível para Deus, a Bíblia afirma isso. Então eu creio num Deus que nos elegeu, que nos predestinou, como crente em Jesus Cristo, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu creio que fui eleito por Deus. Eu creio que fui predestinado por Deus para uma vida em santidade e na eternidade viver eternamente com Cristo. Eu só preciso continuar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E salvação, irmãos, é bênção de Deus. E bênção faz parte da predestinação de Deus, as bênçãos de Deus para todos. O segundo exemplo que eu prego na Bíblia, que eu também tenho como pessoas predestinadas para realizar algo da parte de Deus, é Mordecai, ou Mardoqueu, a menina Radassa que se transforma na rainha Esther. Ao olhar humano, jamais era impossível. Hebreia e escrava. Tudo que poderia acontecer com ela, se é descoberto que ela é hebreia quando ela está no palácio do rei, era no mínimo ser morta. E o máximo? Ser morta. Enforcada, apedrejada, na guilhotina, não importa como. Essa menina, irmãos, ela é tão predestinada e tão escolhida por Deus, porque ela está no meio da escravidão, vendo os pais escravos, porém os pais testificam que Deus vai dar livramento a eles. E já disse outrora, outras vezes, e até pregando, que aquela menina vê os seus pais sendo mortos ainda no início da sua adolescência. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para parar de acreditar em Deus. Ela tinha tudo para abandonar, se fosse nos dias atuais, não existia a palavra Cristo, ou cristocêntrico naquela época, mas se fosse nos dias atuais, tudo para abandonar a Deus. Ela tinha tudo para apostatar da fé. Seus pais são mortos. Alguns vizinhos são mortos. Mas do lado dela fica o primo Mordecai, e ele dá um incentivo e diz: Deus vai nos dar livramento, Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Então, se Deus diz que vai fazer, ele vai fazer. O tempo passa. E quando a menina pensa que está chegando o momento da liberdade, ela é levada para ser prostituta, concubina, no palácio do rei. Mas quem Deus escolheu, quem Deus predestinou, quem Deus determinou para realizar algo da sua obra, para realizar algo para ele aqui na terra, ele vai cumprir. E agora entra em questão se o nome dela, se ela chega lá e se apresenta como Radassa, o nome é hebreu. Então ia ser descoberto que ela era hebreia. E o seu primo tem uma brilhante ideia. Chega lá, você diz que o seu nome é Esther. O tempo passa, um período de preparação, de acordo com alguns historiadores, cerca de 3 anos de preparação, até que ela é chamada à presença do rei. E lá o rei se agrada tanto. E eu acredito que por uma intervenção divina, o rei escolhe ela como rainha. O rei a elege, não é porque o rei quer eleger, é porque na presciência divina Deus determina que aquela menina, agora mulher, seja a rainha. Por quê? Porque na presciência divina Deus já determinou o tempo e o dia do livramento. O que acontece aí? O rei, sem saber que Esther, a rainha Esther, agora a rainha Esther é uma hebreia, faz um decreto, sela com o seu anel, que era o carimbo da época, era o selo de autenticidade, e tem dia, hora marcado para a morte dos hebreus, para a extinção dos hebreus da face da terra. Acontece o seguinte, que Mordecai manda um recado, sabendo de tudo, ele não perde o controle da situação, isso é outra mensagem, ele manda um recado para Esther. E o que me leva a ver que essa mulher é predestinada é o segundo recado que Mordecai manda. O primeiro diz: olha, nós vamos morrer e eu queria que você... Tem uma data marcada para a morte dos hebreus, para a extinção dos hebreus, para a dizimação dos hebreus da face da terra. E eu queria que você falasse com o rei, interferisse, conversasse com ele sobre a situação. A rainha Esther manda um recado e se eu me identificar como hebreu, eu também vou morrer. Se há um decreto de morte, vai morrer todo mundo. Quando o recado chega até Mordecai, através de um dos soldados ou um dos servos do rei, ele manda um segundo recado. E o segundo recado
é o que me leva a crer que essa mulher é predestinada. Ele diz, olha, Deus lhe colocou nessa posição para que neste tempo você pudesse interferir pelo seu povo. Porém, se você quiser não quiser interferir, não tem problema. Socorro e livramento Deus vai mandar de outra parte. Porém, você não terá parte na bênção. Você, Esther, ele está dizendo com outras palavras, você, Esther, foi eleita, predestinada por Deus para este fim. Agora, se você não quiser, isso é problema seu. É você que vai arcar com as consequências. Deus nos escolheu, nos predestinou, nos escolheu para determinado fim aqui na terra. Quem sabe se este momento de crise espiritual, crise familiar, crise de caráter, crise em todos os setores. Quem sabe se Deus não está querendo que eu e você ponham um plano dele em prática. Venhamos orar a Deus e pedir a Deus para nos iluminar neste momento, para colocar em prática seu querer e a sua vontade. Vamos começar orando, lendo a palavra, louvando, testificando no meio de uma sociedade corrompida que nós somos eleitos por Deus para ser o seu representante aqui na terra. Que o mundo venha olhar para mim e para você e reconhecer que Deus está na nossa vida. A terceira pessoa, irmãos, que eu peguei como exemplo na Bíblia foi Salomão. É interessante que, se contarmos só os homens da linhagem dos filhos de Davi, e a gente sabe que para ser rei, assumir o cargo de rei, você tinha que assumir o cargo que era do seu pai, no caso de Davi, que começa o segundo rei de Israel. Já não é mais por aquela unção que ungiu Saul, depois ungiu Davi, que são de famílias totalmente distintas. Ali já começa a questão da hierarquia, da hereditariedade. Agora teria que ser o filho mais velho, Davi, consequentemente o seu filho, né? Davi é o 10º lá na linhagem dos homens, o 10º filho de Davi. Lógica humana, jamais seria rei de Israel. É o 10º. Se cada um governasse 20 anos, seria 200 anos para chegar até Davi. Se governasse somente 10, seria 100 anos, então jamais chegariam em Davi. Chegaria o reino. Só que Davi tem um projeto, um plano. Ele já está avançado em idade, ele mora num palácio protegido, guardado, e ele percebe que a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, a glória de Deus no ambiente, está nas cabanas, está em um lugar, na nossa linguagem, eu costumo dizer na linguagem da minha mãe, michuruca, aquela linguagem bem simplesinha, dizer assim, está nas cabanas, está numa casinha de barro, está numa tenda, está num lugar simples demais. Eu quero fazer um templo, um lugar bom, um lugar aconchegante para a arca do Senhor. E ele apresenta o plano para o profeta. É uma coisa linda, irmãos. Nada melhor do que você ter um projeto e apresentar ele para o homem de Deus. E o homem de Deus, quando vê o projeto, diz, que maravilha, Davi. Está ali o plano arquitetado, tem dinheiro para fazer, tem material e tem construtor. Irmãos, eu tenho a bênção do homem de Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho material e eu tenho mão de obra para fazer. O que é que eu preciso mais? Quando o profeta diz, coloque em prática o plano do seu coração, porque Deus está com você. Eu imagino o sorriso de Davi nos seus lábios e por dentro. Mas acontece algo, o profeta não tinha falado com Deus. Quando o profeta sai da presença de Davi, Deus fala com o profeta e diz, quem disse que eu estou com ele nesse projeto? Volte até Davi e diz que ele não pode construir o templo. Olha a predestinação de Deus entrando em ação. Olha a eleição de Deus entrando em ação. Já tinha predestinado, já tinha elegido quem ia construir o templo, só que não tinha dito para Davi nem para o profeta. Então, na mente de Davi e do profeta seria Davi. Poder, dinheiro, material e mão de obra. Não precisaria de mais nada.
Aí Deus disse, diga a ele que ele não pode construir o templo. Não pode não, ele não vai. Porque as mãos dele são sujas de sangue. Quem vai construir o templo é o filho dele. Na cabeça de Davi, irmãos, se ele não disse quem era o filho que construiu, eu fiz questão de nomear os nomes, poderia ser Amon, Quileade, Absalão, Adonias, qualquer um deles. Principalmente Absalão, que era quem mais almejava o trono naquela época. Mas seria o mais velho pela ordem. Davi era o 10º, eles, o seu filho, Salomão, a qual eu escolhi. Imagina Davi parando na frente de Natã, mas não poderia contestar, era o profeta, e dizendo, como? Repita para mim o que você está falando. Como é que Salomão vai construir se ele é o 10º na linhagem? Se ele não tem direito de chegar no trono agora. Mas como eu disse no início, quando Deus escolhe, quando Deus elege, quando Deus predestina, se ele decretou, está decretado. Se é para você fazer, não espere que eu faça, que o pastor faça. Não. Se Deus escolheu você, vai ser você. Se Deus me escolheu, eu não posso querer que você... Eu posso até querer que você faça. Talvez por preguiça, talvez pelo comodismo, talvez eu achar que eu sou incapaz, mas Deus está dizendo, eu te escolhi. E a gente vê que o templo entrou para a história da humanidade. E hoje nós vivenciamos ou evidenciamos a grandeza e a glória daquele templo. Um outro exemplo na Bíblia, irmãos, que tem, é muito interessante os exemplos que eu peguei, porque para mim são todos predestinados, não tem como. Pelas palavras que Deus usa na hora da eleição, na hora do seu chamado, porque a eleição também foi antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. É Jeremias. Jeremias, eu imagino, quando eu começo a ler a história de Jeremias e ler a Bíblia Sagrada, eu começo a ver em Jeremias um menino curioso, que talvez vá quietinho ali, fique perto do templo, talvez fique no pátio, de fora do templo, ouvindo as mensagens. Que talvez nas rodas de bate-papo pelas ruas, ele fique perto daquelas pessoas idosas, que alguns serviam a Deus, outros não, que ficavam em discussão. Ah, mas o povo vai ser punido, o povo não vai ser punido, pecado, isso, aquilo. E ele começa a gerar temor no coração. E a Bíblia, nós somos conhecedores, todos os pregadores, faz questão de repetir, principalmente os pregadores avivalistas, que Davi é o profeta chorão. E por que Davi chorava? Davi não, Jeremias. Jeremias chorava, por quê? Porque Jeremias ouvia das pessoas que Israel ia ser levada para o cativeiro, o povo de Israel ia ser levado ao cativeiro. E o que acontece, irmãos, é que ele começa a chorar nos pés do Senhor. Talvez com medo. Ele sabe por alto o que é cativeiro, sabe que é sofrimento, é dor, é perseguição, é açoite. Então ele quer, irmãos, de alguma forma encontrar uma solução e ele chora nos pés do Senhor com medo do Senhor Deus de Israel. Aí Deus olha para ele e diz, Jeremias, eu te escolhi para ser profeta entre as nações. Eu te escolhi. Aquele ato de escolher assim é a predestinação de Deus desde a eternidade na vida de Jeremias. Porque a conversa de Jeremias com Deus em seguida é, Senhor, eu não sei falar. Olha só o que é que Deus disse para Jeremias, irmãos, quando ele diz essa frase, eu não sei falar. Deus começa a falar com Jeremias, irmãos, e dizer para Jeremias, ainda no capítulo 1, eu vou fazer questão de ler para os irmãos, olha só, assim me veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci. Não diga, Jeremias, que você é incapaz, que você não sabe falar, porque desde o ventre eu te conheci. Esse conhecimento fala de eleição e predestinação. Eu já predestinei você para este fim. Não tem como correr, não tem como negar. É você que eu escolhi, é você que eu elegi, é você que eu elegi para fazer essa obra. Aí ele diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei
por profeta. Hã? Conhecer antes e santificar antes? Como assim? Eu não preciso conhecer Deus antes? Eu não preciso aceitar antes? Deus disse, não, meu filho, eu já predestinei. A tua aceitação é só uma declaração em público. É externando, é só você externando que agora crê em mim como único e suficiente Salvador. Porém, eu já tinha determinado isso desde o princípio. Então disse, aí é Jeremias. Quando Deus disse tudo isso para ele, Jeremias diz o seguinte, versículo número 6 do capítulo 1. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor, o seu dono, Senhor, dono, o seu patrão, aquele que cuida de você diz, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo, repito, tudo, quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É Deus que disse. É Deus que falou. É Deus que determinou. É Deus que predestinou. E é Deus que nos elegeu. Outro exemplo, irmãos, e são muitos exemplos. Eu citei Saulo na primeira lição, porque era falar sobre ele. Saulo, irmãos, ele tem uma vida que mais predestinada. E a predestinação de Saulo é interessante que até aos olhos de Ananias, um dos apóstolos, ele é incapaz, ele é indigno de ser chamado, eleito e predestinado por Deus. Ele vai perseguindo os crentes. No caminho de Damasco, um resplendor dos céus, irmãos conhecem a história. Ele cai por terra, é levado até uma rua chamada Direita, é hospedado ali, ou é aceito na casa de um homem chamado Judas. E ali Deus fala com Ananias, diz, Ananias, olha, lá na rua chamada Direita, na casa de Judas, você vai lá orar por um homem que eu escolhi para fazer a minha obra. Ele vai estar lá orando. Ananias se empolga, porque o servo do Senhor, apóstolo, pastor, evangelista, pregador do evangelho, quer orar para as pessoas que estão aceitando Jesus. Mas antes dele sair da presença do Senhor, entre aspas, do local que ele está, e ir até a rua chamada Direita, orar por Saulo, ele pergunta para Jesus, ou para Deus, diz, como é o nome deste homem? Para que eu chegue lá e não fique procurando as pessoas sem saber o nome? Eu queria saber o nome. Aí Deus disse para ele, o nome dele é Saulo. Ananias para e diz, quem? Saulo de Tarso. Ananias diz algo para Deus bem assim, Deus, ele não merece. De muitos tenho ouvido que este homem, eu vou usar a palavra mais dura, é um matador de crente, de cristão. Esse homem não serve para o que o Senhor está querendo, não. Aí Deus diz algo muito lindo para aquele homem. Este, para mim, é um vaso. Em outras traduções, a tradução de Omar Cato diz, é um instrumento escolhido para fazer a minha obra. Para pôr em prática o que eu quero. E Ananias tem que aceitar. Porque se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus elegeu, se Deus determinou ou predestinou, é com ele. E Deus ainda diz, vai além, e diz, Jesus vai além, diz para Ananias, Ananias, e ele vai pregar o evangelho, já está pré-determinado, e ele vai saber o quanto é importante, o quão bom é sofrer, é padecer pela minha obra. Sofrer, o pastor trouxe uma rápida palavra ontem à noite para a gente, disse que as aflições é coisa boa de Deus. O sofrimento.
Jesus, quando inicia o Sermão do Monte, ele irmãos, começa de forma que quebra todo o paradigma humano, todo o protocolo, tudo que eu penso sobre bondade. Ser bom na terra, coisa boa na terra é o que? É riqueza, é poder, é status, é nome, é um bom emprego, é uma boa família. Aí Deus olha para mim e diz: ei, meu filho, bem-aventurados é os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, humilhados. Mas que conceito é esse de bem-aventurança? Se bem-aventurança é felicidade, é o extremo, em todos os sentidos. É porque Deus não vê a coisa como eu vejo, como você vê. Todas as coisas contribuem para o bem. O seu choro hoje, se você é eleito por Deus, é um eleito de Deus, contribui para o bem daqueles que servem ao Senhor. E por último exemplo, e agora eu vou para os comentários rapidinho, irmãos, para enterrar, porque o tempo, quando eu começo a ler a Bíblia, ou meditar, ou falar sobre Jesus, eu passo 1 hora, 2 horas, 3 horas, até sozinho. Eu fico meditando muito tempo. Hoje eu passei o dia quase todo meditando na palavra, nessa palavra aqui. É o cego do capítulo 9 de João, do Evangelho segundo escreveu Jesus. Um homem cego de nascença. Jesus vem com os discípulos e diz que à beirada do caminho está um homem cego de nascença. E olha só, é um homem já. Para ser homem, para a Bíblia determinar como homem, ele tem mais de 20 anos de idade. A Bíblia não determina, mas quando diz homem, ele tem mais. Não é uma criança, é um homem, não é um jovem, é um homem já. Tem mais de 20 anos de idade. E ele está à beira do caminho e ele é cego, provavelmente mendigando. Provavelmente ou a sua mãe levou, os seus pais levaram para receber uma cura. E os discípulos, quando oram para aquele homem cego de nascença, eles estão associados ao judaísmo, ao farisaísmo, ao que eles entendiam através da lei de Moisés sobre maldição. E eles olham para aquele homem e olham também para Jesus. Jesus, quem pecou? Seus pais? Durante a gravidez, a sua mãe cometeu que pecado? Para que essa criança, este homem, tivesse nascido cego. Porque para eles, cegueira ou doença, determinada doença, era consequência de pecado. Olha o que é predestinação. Não tem como não ser predestinação um fato como esse, irmãos. O Senhor diz para aquele homem, para os discípulos naquele momento, eu fiz questão de deixar a Bíblia aberta para ler para os irmãos. Jesus diz bem assim, no versículo 3 do capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São João. Nem ele pecou e nem seus pais. Nem ele, nem seus pais. Até aqui a gente não vê predestinação. Jesus está dando uma resposta simples. Não, nem ele pecou. Se Jesus tem parado aí, tudo bem. Se Jesus tivesse nem ele, nem seus pais, e curasse aquele homem, o homem voltasse a ver, ou Jesus não curando, porque ia depender da vontade dele, do querer dele, tudo bem. Não existia eleição nem predestinação nisso aí. Mas a frase seguinte é o que determina o que é essa predestinação. O homem estava ali porque desde a gravidez, e vamos voltar muito no tempo, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, existia um projeto de Deus para que aquele homem nascesse cego e estivesse naquele dia, naquela hora, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmãos, o cidadão nasceu cego, passa boa parte da sua vida, provavelmente, como eu disse, mais de 20 anos, para ser considerado um homem aqui na Bíblia, tem que ter mais de 20 anos, maior de idade. Este homem passa esse tempo todinho para que naquele dia, naquele momento, fosse acusado, os seus pais fossem acusados de pecado, para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele momento. Eu não sei como o mundo cristão, eu sei como eu estou passando, como a minha família está, porque a gente está aqui, mas como o mundo cristão, cada um está reagindo de uma forma. Mas esse momento, pode ter certeza, não é que Deus quis, mas na presciência de Deus, tinha que acontecer. Para que talvez nós estivéssemos aqui juntos, através de um aparelho de celular, falando sobre eleição e predestinação.
falando que somos uma igreja eleita, uma igreja escolhida, uma igreja separada para ser representante de Deus aqui na terra. E essa igreja não é igreja às quatro paredes de um salão. Não é a denominação. Repito, não é a igreja Assembleia de Deus. É a igreja eu e você. É a igreja povo. É a igreja templo e morada do Espírito Santo. E nos subtópicos, irmãos, eu acredito que já tem alguns irmãos cansados, por causa do tempo, mas os subtópicos que nós temos aqui, que fala dos objetivos específicos, o primeiro objetivo é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Na introdução, na parte introdutória da lição, disse que eleição e predestinação então, estão interligados. Andam em comum acordo, andam junto, eleição e predestinação. Apesar de não ser a mesma coisa, eleição é a escolha divina. É o ato de Deus eleger alguém para o representar aqui na terra, para ser o seu representante aqui na terra. Ao tempo que a predestinação é quando Deus destina, Deus determina antecipadamente, antes de acontecer, Deus já determinou, Deus já sabe no coração de Deus o que vai acontecer comigo e com você. Deus já sabe se eu vou continuar crente amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Deus já sabe. O apóstolo João, quando ele escreve, João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo. O mundo ali fala do mundo em pecado, todos os seres humanos, de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo. Veja só, quando ele ama o mundo, ele ama a todos. Porém, a salvação é para todo aquele que nele crê. E eu vou encerrar citando, quando eu for encerrar a lição, eu vou encerrar citando João 3,16 até o 19, para os irmãos verem que coisa interessante que tem ali. Apesar da maioria dos irmãos já saber esse texto de coisa sorteada. Então, o primeiro objetivo de Deus é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Eleição é a escolha, predestinação é a determinação antecipada de Deus. Antes de acontecer, Deus já determinou. Esse momento aqui já tinha sido determinado por Deus antes da fundação do mundo. O segundo objetivo é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Nesse momento aqui, irmãos, entra em ação a eleição e a predestinação. Por que entra em ação a eleição e a predestinação? Como é que ocorre a eleição na nossa vida? Através da predestinação. Deus determinou, então para que ocorra o momento ele tem que nos chamar. O exemplo é Jeremias. Estava determinado no coração de Deus que ele seria o grande profeta entre as nações. Mas para isso Deus precisaria o chamar em um determinado momento. E no momento que Jeremias está clamando, está orando, está chorando pela nação, mesmo sendo uma criança, mesmo reconhecendo que é fraco, mesmo reconhecendo que não tem condições, mesmo reconhecendo que tem profeta mais famoso do que ele, que tem sacerdote que prega para o povo, sabe o que é que ele diz? Sabe o que Deus diz para ele? Eu te escolhi. Eu estou colocando agora em prática um plano que eu tinha predeterminado antes da fundação do mundo. Então, no momento da eleição, entra a ação de Deus, entra o projeto de Deus, que é da predestinação na vida do ser humano. O terceiro objetivo é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Aí eu queria lembrar aos irmãos qual foi o tema da lição passada, da lição de número 2. O tema foi a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Aqui está a resposta para essa pergunta. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Que bênçãos são essas?
Eu citei a semana passada, ou seja, as bênçãos de Deus para a minha vida, como eu sou um eleito, um predestinado por Deus, estão desde a fundação do mundo. Que bênçãos são essas? E eu citei a semana passada, a salvação é uma bênção. A remissão dos nossos pecados é uma bênção. A adoção dos filhos, como filho, é uma bênção. A remissão dos nossos pecados, bênção. O selo do Espírito Santo, bênção. Me tornar templo e morada do Espírito Santo, bênção. A minha vida, me tornar santo em toda a minha maneira, é bênção de Deus para a minha vida. Como é que você pode provar isso? Quando eu leio a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, quando ele escreve a partir do capítulo número 3, e ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha o que eu merecia como pecador, a morte. Não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. Porque o homem no pecado, ele jaz no maligno. O homem no pecado, ele está morto. É por isso que quando nós aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, o apóstolo Paulo já nos afirma: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Se eu ressuscitei, é porque eu estava como? Só ressuscita quem está morto. Olha como a Bíblia é linda, irmãos. Olha como a Bíblia traz para a nossa vida a certeza de que fomos eleitos e predestinados por Deus. Eu estou falando de uma teologia de um crente pentecostal da Assembleia de Deus. Ah, irmão, mas os calvinistas pensam isso, mas os arminianos pensam assim. Mas, irmão, se a gente for discutir essa parte, a gente vai sair do nada para o lugar nenhum sempre. Eu lembro-me, e eu gosto muito de ser repetitivo isso quando eu estou conversando com os irmãos, de como os meus pais foram ganhos para Jesus. Eu lembro dos irmãos que só conheciam 3 textos da Bíblia Sagrada e liam de forma muitas vezes errada. E eles conseguiram ganhar os meus pais, um homem bruto, um homem... Minha mãe era benzedeira, rezadeira, como chamava, como era conhecido, aquelas pessoas mais velhas, com um cachimbo na boca. Mas tinha sido eleita por Deus, escolhida por Deus. Aí chega a irmã Toinha, irmão Fernando, com uma fórmula simples, acompanhado pelo pastor Manuel Bezerra e a irmã Thelma na época, pregando um evangelho que era João 3,16, que se pregava na rua. Era, porque Deus amou o mundo de outra... E não pregava com fervor, não era aquele... Tinha fervor na alma, eram ganhadores natos de alma, eram escolhidos, separados para ganhar alma, mas não gritavam. Não falava em hermenêutica, não falava em homilética, não falava... Não. Eles pregavam o evangelho simples de Cristo, mesmo usando essas regras da teologia, mas pregavam de forma simples. Oh, Jesus te ama, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, você tem direito à vida eterna com Cristo. O outro texto que eles conheciam era João 14, só o verso 1. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai é muito morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei para buscar. Porque onde eu estiver, eu quero que esteja vós também. Era desse jeito que eles pregavam. E o verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Era isso que eles pregavam. E as almas se rendiam aos pés do Senhor porque eles pregavam um evangelho simples. Hoje nós nos preocupamos tanto em ensinar de forma acadêmica aos arminianos, aos calvinistas, aos wesleyanos, aos augustinianos. É tanto enfeitamento, é tanta coisa que a gente coloca, se existe essa palavra enfeitamento, é tanta coisa que a gente coloca no meio do evangelho, e quando a gente lê o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus pregando com a simplicidade, irmãos. Então, para os irmãos leigos, para os estudiosos, não, para aqueles que têm curso teológico, não, para aqueles que estão concluindo teológico, não, porque eles vão se aprofundar mais. Eu sei que tem pessoas me ouvindo e dizendo, mas eu não concordo com isso, mas a teologia é discutível mesmo. E se você tem condições de estudar, de pesquisar, é bom não... Se você não concorda, vai pesquisar mais, vai buscar mais. Mas não esqueça de uma coisa.
Nós somos cristocêntricos. O centro da nossa vida é Cristo. E nós precisamos estar no centro da vontade dele. Então, a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Salvação, redenção, santidade, selo do Espírito Santo da promessa, liberdade que eu encontro em Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, diz a palavra do Senhor. No final, irmãos, tem 4 perguntas, né? 5 perguntas. A primeira delas, o que significa eleição? Já falamos aqui. Eleição é o ato de escolha de Deus em eleger alguém para o representar. Simples assim. Você foi eleito por Deus para ser representante de Deus aqui na terra. Você é representante de Deus aqui na terra. De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual a finalidade, segunda pergunta, específica da eleição? Sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e da sociedade e ser justo em amor perante Deus e a sociedade. Mais uma vez, Deus nos escolheu para ser santo, irrepreensível e justo perante Ele e a sociedade. Eu sou justo perante Deus. Se não for perante a sociedade, você não é justo em coisa nenhuma. Ou eu também, né? Estou falando comigo também. Terceira pergunta. Literalmente, o que significa predestinação? Escolher. Determinar antecipadamente. Deus determinou. Ponto final. Se nós ficarmos, volto mais uma vez, discutindo o que Calvino diz, o que Armínio diz, nós não vamos parar. Isso é assunto até Jesus voltar e, consequentemente, depois de Jesus voltar. Briga de grandes teólogos aí, grandes escritores. Eu ouço Gesiel Gonçalves, eu ouço grandes pregadores, leio grandes pregadores, grandes escritores, grandes autores, grandes pensadores, e eles não entram em um consenso. Se eles não entram, então eu só preciso crer no que a Bíblia diz. Ponto final. Porque se eles que são estudiosos da Bíblia eles não entram em um consenso, eu não posso bater o martelo de que fulano está certo e fulano está errado, fulano, os dois estão errados ou os dois estão certos. Não. A Bíblia diz, e eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Ponto final. O que moveu o Pai a nos adotar? O amor dele. Porque Deus nos amou. Ponto final. Porque Deus nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou. Mesmo nós ainda sendo pecadores. Ele não me amou porque eu era bonzinho, não. Ele me amou mesmo ainda sendo pecador. Ele não lhe amou porque você era bonzinho, não. Agora, Ele assim como... Olha que exemplo. Voltando lá para o Velho Testamento. Jacó e Esaú. Jacó parecia o perfeito, Jacó parecia, mas na presciência de Deus, Deus já viu que Jacó tinha todos os defeitos ao nascer, até a sua juventude, mas ia ter um futuro de mudança. No dia que Jacó se encontrasse com um anjo representando o próprio Deus, ele ia mudar de vida. Aí a Bíblia diz que Deus ama Jacó e, vamos dizer assim, exclui Esaú. Esaú não faz parte do projeto de Deus. Por quê? Porque Deus, na sua presciência, sabe que Esaú, mesmo tendo aparência de perfeito, um homem perfeito, um grande caçador, robusto, ia sair da presença do Senhor, trocaria sua bênção por qualquer coisa. Precisamos trazer isso para os nossos dias atuais, para a nossa vida cotidiana. Mesmo parecendo, mesmo tendo aparência, mesmo as pessoas nos elogiando ou nos criticando, precisamos preservar. Não troque a sua bênção por nada. Eu estou quase entrando, começando a pregar, né, irmãos? Calma, tem que parar um pouquinho aqui, de vez em quando a mulher diz, painho, o senhor está pregando, não está ensinando não. Mesmo que a pregação é um ensino, mas o tom, né, da voz acaba alterando um pouquinho. É porque, irmãos, acaba se emocionando, você vai entrando no clima da palavra e você não quer parar. Glória a Deus. Então, Deus escolheu, Deus sabe quem sou eu no futuro, então eu tenho que preservar aquilo que Deus me deu. Eu fui chamado, eu fui eleito, eu fui escolhido, predestinado, ponto final. A Bíblia diz. Final, última pergunta.
O que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? Em que consiste? A sublimidade. O que é sublimidade? A gente viu? Grandeza, maravilha, graciosidade de Deus, grandeza de Deus, esplendor de Deus. Em que é que consiste isso nos planos eternos da salvação? Simplesmente no amor de Deus, mais uma vez, por cada um de nós. Tudo isso se resume no amor de Deus pela humanidade. Deus amou. E eu queria encerrar. Espero que os irmãos que têm nos acompanhado tenham absorvido, né, irmãos, algo da parte de Deus, para que possamos no dia a dia ver. Eu queria só, antes de fazer a leitura, em João 3, 16 ao 19, eu queria só chamar a atenção para algo que eu não ratifiquei, porque foi escrito por um doutor e pastor, né? Mas eu vi o seguinte, no objetivo geral, nos irmãos tem a lição do professor, diz assim: qual o objetivo geral? Informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seria predestinado a receber bênçãos espirituais. Isso cria uma guerra no mundo cristão muito grande. Porque entra em questão a presciência de Deus e a palavra soube. Eu colocaria aqui a palavra sabe, irmãos. Não sei quem sou eu para ratificar, porque soube, parece que você soube através de alguém. E ninguém foi contar para Deus, né? Deus sabe. Deus é. Deus faz. Deus determina. Ele é. Acabou. Ele sabe. Acabou. Ponto final. Cabe a mim crer, aceitar ou não aceitar. Agora, se Deus falou, eu preciso crer em nome de Jesus. Vou encerrar lendo aqui e dizendo. Irmãos, eu queria encerrar dizendo que no plano de Deus, concernente à salvação em Cristo Jesus, não existe condenação. E por que as pessoas são condenadas? Por não aceitar o plano de Deus. Olha só o que é que a Bíblia diz. João 3, eu vou repetir o 16 e em seguida eu vou até o 19. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém por isso. Todo mundo conhece esse texto. Parece que nós paramos aqui. Quando a gente lê João 3,16, a gente para aqui e não lê mais outro texto. Olha o que é que diz o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Quem é esse Filho? Jesus, o nosso Salvador. Não para condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar ninguém. E por quê? Aí surge a pergunta. Então, por que o ser humano ele é condenado? Ou será condenado no grande trono branco, no julgamento final? Aí vem a questão de novo do ser humano. Entra em questão o quê? O bendito arbítrio do ser humano. Que apesar de não ter essa palavra arbítrio na Bíblia, mas arbítrio é o direito a você escolher. Aí a partir do versículo número 2 começa a explicação. Por quê? Porque a Bíblia não precisa que eu explique. Eu comento. Se eu tentar explicar a Bíblia do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, de acordo com as minhas convicções, eu estou redondamente errado. Extremamente errado. Eu vou transformar uma verdade em uma heresia facilmente. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Ok. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem crê não é. E quem não crê já está condenado. O homem se condena por si só. Tem professor aqui ouvindo vai dizer, meu Deus do céu, que redundância, está repetindo a mesma coisa. Mas quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E que tipo de condenação é esta? Ou como vem essa condenação para o ser humano? Já que Jesus, quando ele morre na cruz de Calvário, ele não morre para condenar o homem, ele morre para salvar. Olha o versículo 19. E a condenação é esta. É a Bíblia Sagrada. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou no versículo 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo. Que luz é essa? Jesus Cristo. E os homens
amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o quê? Que trevas são essas? Pecado. Minha mãe costuma, quando ela está um pouco irritada com alguma coisa, e ela não pode rebater, ela começa a cantar muito, diz assim, o pecado não dói, o pecado não dói. Ou seja, por que o homem escolhe o pecado? Porque o pecado é mais simples de viver. O pecado não requer renúncia. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, renunciar a algo que aparentemente para mim é bom, é perfeito aos meus olhos, é difícil. Então, Jesus, a luz veio, a iluminação da salvação para a nossa vida veio. Porém, o homem escolheu as trevas em vez da luz, porque as suas obras eram más. A natureza pecaminosa do homem. Por isso que era difícil aceitar. Quando na adoção de filhos de João 1, capítulo 1, versículo 11 em diante, vê que Jesus veio para quem? Para os judeus. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Porque pecar é mais fácil do que servir ao Senhor. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém. Que Cristo, que Jesus, que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos iluminando. Não é fácil o assunto, como eu disse, busquei trazer de uma forma bem simples, bem clara, bem direta, bem objetiva, para que, irmãos, possamos a cada dia crescermos na graça e no conhecimento, sem entrarmos naquelas discussões muito teológicas. Que Deus abençoe cada um de nós. Oremos ao Senhor. Agradecemos a Deus em oração. Vou orar pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, bendito Pai. Senhor, meu Deus, por este momento na Tua presença, aprendendo da Tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Crendo, Senhor, que somos eleitos por Ti, predestinados por Ti para uma vida em santidade, em amor, sendo o Senhor templo e morada do Espírito Santo e testemunho vivo no meio de uma sociedade corrompida. Que possamos fazer como fez o profeta Daniel ainda jovem, não nos contaminando. Se deixarmos nos levar, Senhor, pelaquilo que o mundo nos oferece, pois o Senhor nos escolheu para vivermos uma vida em santidade, para sermos testemunho vivo do que o Senhor é justo, santo, fiel e verdadeiro, e que somos sal da terra e luz para este mundo. Meu Deus, que nesses dias maus, em que a sociedade tem se corrompido, em que o homem tem negado a Ti, que os Teus eleitos, que a Tua igreja, que nós como Teus representantes, possamos erguer a bandeira da vitória, a bandeira do Evangelho, a bandeira da salvação, que vidas possam ser alcançadas através do nosso testemunho de vida. Pai querido e santo, mas também queremos interceder em prol da causa do nosso país e, por que não dizer, do mundo. Deus, que no tempo certo, sabemos que na Tua presciência, o Senhor já tem determinado o tempo de acabar esse período de angústia, de aflição. E que o Senhor vai se levantar e o Teu nome continuará sendo glorificado. Que vamos retornar mais crentes, mais fiéis. Que vidas serão alcançadas através dos testemunhos que estamos dando durante esse período, de que mesmo no momento de dificuldade nós continuamos Te servindo, nós continuamos Te adorando, nós continuamos Te glorificando, reconhecendo, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, ser com a nossa família, ser com cada morador desta localidade, ser, Senhor, com a nossa cidade, com o nosso país. Pai querido e santo, ilumina os nossos governantes, Senhor, para que, Senhor, possam agir da forma que Lhe apraz, da forma que lhe agrada. Senhor, se com o pastor da igreja, pastor Pedro, abençoa, dando a ele, Senhor, sabedoria, discernimento, Senhor, a cada dia, coragem e vigor, para continuar nos guiando segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pai querido e santo, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e já Te agradecemos, no nome e em nome de Jesus. Amém, amém, amém.